Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra de fundamental importância que vai edificar a sua fé, te instruir para que você continue testemunhando do Evangelho de Cristo, o Evangelho puro, sem mistura, cuja essência é a pessoa de Cristo. Amém? E para isto eu quero usar como texto áureo, um texto aqui da Epístola do Apóstolo São Paulo, escrita à Igreja de Roma. Logo aqui no prólogo, no capítulo de número 1, nós vamos fazer um corte aqui, para que nós peçamos a mensagem, a instrução que irei transmitir para vocês nesta noite. Capítulo de número 1, os versículos 16 e 17. Está escrito: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, como no início deste vídeo, essa epístola foi direcionada para a Igreja de Roma. Mas não é uma carta simplesmente voltada somente para lá. Mas esta carta continua em vigor porque é inspiração do Espírito Santo e ela continua servindo de forma doutrinária e em todos os aspectos e esfera da nossa vida cristã, que rege a nossa vida. E um dos assuntos preponderantes nesta carta é a justiça divina, manifestada sem as obras da lei. E quando nós observamos esta epístola, o apóstolo Paulo, ele sintetiza alguns assuntos aqui, como a justiça divina, como soteriologia e tantas outras doutrinas que são preponderantes dentro desta epístola, que serve como fundamento doutrinário para a igreja do presente século. E estes versículos que eu acabei de ler, a palavra do Eterno traz aqui a narrativa que o apóstolo Paulo, ele expressa o desejo de ir a Roma para pregar aos cristãos em Roma. Pois quando nós nos reportamos para o contexto histórico, Paulo era um homem letrado, que tinha bastante conhecimento, era alguém de bastante relevância para a sua época, e o apóstolo São Paulo tinha bastante conhecimento com pessoas de cargos importantes na sua época. E Paulo, mesmo diante desse tão nível de conhecimento e de relacionamento com as pessoas da sua época, Paulo, ele expressa e declara com um propósito claro de demonstrar que nele não havia vergonha do Evangelho. E o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós olhamos 2 versículos antes, o apóstolo, falando à igreja de Roma, ele diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, Paulo, ele, na sua inteireza, na sua disposição à pregação do evangelho, entendendo a projeção de Deus para a vida dele, ele dá esta ênfase, expressando o desejo de pregar a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem salvífica em Roma. E ele diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo, ele direciona estas palavras, esta verdade, para a igreja de Roma,
E quando nós nos reportamos para a Reforma Protestante, foi nesse texto que Lutero foi iluminado pelo Espírito Santo e entendeu que a salvação está intrinsecamente doada por Deus em Cristo Jesus. Mediante esse texto, ele foi entendido que a salvação, ele não precisava mais praticar boas obras, pagar penitência e etc. para poder obter a salvação. Pelo contrário, através desse texto, Lutero entendeu que a justiça divina já foi outorgada por Deus pela pregação do Evangelho, e através desse texto, o reformista Lutero foi iluminado e compreendeu a salvação e foi salvo através desse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, pela inspiração do Espírito Santo. Então, quando nós observamos esse texto, o primeiro ponto que impactou a vida do apóstolo Paulo, a ponto dele fazer esta declaração de fé e que impacta a nossa vida no século presente, ou no presente século. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós não queremos compromisso com Deus. Nós somos cristão pseudo, nós somos cristãos nominais que não tem compromisso algum com a doutrina da fé, com os princípios elementares da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro para os romanos que ele não se envergonhava do evangelho, porque ele entendia que o evangelho, ela ia e vai além das palavras. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, primeiro ponto, nós não podemos e nem devemos nos envergonhar da mensagem do evangelho, a mensagem que revela o plano de Deus, que revela o Salvador do mundo, que é Cristo Jesus. Que somente nele, somente através dele, nós podemos ser justificados. Porque a Bíblia diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5, portanto, justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é por meio de Cristo. A justiça de Deus se revelou sem as obras da lei. Na antiga aliança, para um crente ser salvo, ele precisava cumprir todos os rituais para ser salvo. Porém, na plenitude dos tempos, Deus revelou o seu Filho unigênito, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E através dele nós podemos ser salvos, somente por meio dele, porque não há outros caminhos que podem nos conectar a Deus, que podem nos levar a Deus. Só há um caminho que nos leva à salvação, que nos leva à comunhão singela e verdadeira, sem mistura, sem hibridez e sem deformidade. Só há um caminho, e este caminho é Jesus Cristo, o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, aqui é um artigo definido. Quando ele diz a verdade, ele está declarando outro artigo definido. Então, Jesus, ele exclui todas as outras possibilidades reveladas, manifestadas pelo poder das trevas, usando pessoas mal intencionadas para tentar tirar a centralidade da pessoa de Cristo, enfatizando que há outros meios para se achegar a Deus. Porém, a palavra de Deus diz
em Efésios, capítulo de número 2, os versículos de número 8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparada por Deus para que andássemos delas. Então, não é por meio de boas obras que eu e você vamos ser salvos, que somos salvos. Não, nós somos salvos mediante a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não somos salvos por meritocracia, praticando boas obras. Nós fomos salvos por Deus para as boas obras, como diz Efésios capítulo 2, o versículo 10, que nós fomos criados por Ele em Cristo Jesus para boas obras, que nós precisamos, após passar pela porta da salvação, que é Cristo Jesus, nós praticarmos boas obras, porque mediante as nossas obras, nós de fato demonstramos que nós somos nascidos de Deus. E não vivemos uma religiosidade, uma espiritualidade vazia somente no âmbito das emoções, do emocionalismo. Não vivemos neste lugar. Nós vivemos na plenitude do Espírito, nós vivemos num relacionamento peculiar, singular com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque foi para isto que nós fomos salvos mediante a graça de Deus, mediante a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Mas, como eu disse, quando nós nos reportamos para o tempo, o presente século, nós vemos pessoas que vivem dentro da igreja, mas que não professam a sua fé em público. E a Bíblia diz, o próprio Cristo diz que se alguém negar a ele perante os homens, ele também o negará diante dos anjos do Pai. Mas se alguém professar a fé nele, professar ele diante dos homens, ele confessará o nome do tal, do indivíduo, diante dos anjos de Deus. Então, o Evangelho não foi nos dado para que nós vivamos uma vida alienada, uma vida escondida. Não, nós precisamos, como sal da terra e luz do mundo, resplandecer a justiça de Deus revelada no Evangelho de Cristo Jesus. Amém? O segundo ponto, o Evangelho de Deus manifesta a salvação que está intrinsecamente ligada à pessoa de Cristo, é inerente ao caráter de Cristo, esta salvação que Deus outorgou para a humanidade por meio do seu Filho. Porque no Evangelho de João, capítulo de número 3:16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação está em Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos de um lugar de condenação, de inimizade com Deus, para um lugar de filhos de Deus, para um lugar de coinonia com Deus. Antes da aliança com Deus, mediante o sangue de Cristo, nós éramos estrangeiros, mas por meio da aliança que está em Cristo Jesus, por meio do sangue de Jesus, nós fomos feitos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então, terceiro ponto, a salvação outorgada pela mensagem do seu Evangelho, que declara esta salvação no seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus traz aqui que esta salvação não é para um grupo de pessoas seleto. Esta salvação é para toda a humanidade. Deus não fez exceção de pessoas para que seja salvo. Não, a Bíblia diz que se com a boca confessar Jesus como Senhor e em nosso coração nós crermos que Deus ressuscitou, nós seremos salvos, sem exceção de pessoas. A palavra de Deus diz nas epístola pastoral, aqui da palavra de Deus, que o desejo do coração de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. Todos serão salvos? Claro que não. Por quê? Porque nem todos querem abandonar a sua vida de pecado para aceitar a justiça de Deus manifestada no seu Filho e proclamada numa mensagem querigmática, na mensagem do Evangelho. Esta justiça que está outorgada em Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz que daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado para que por meio dele fossemos feitos justiça de Deus. Então, esta salvação não é para um grupo seleto, é para toda a humanidade. Diferentemente da linha teológica que prega
que Deus predestinou alguns para o inferno e outro para ser salvo. Não, isto é antibíblico, é antinegomênico e não faz parte da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando nós olhamos a doutrina da soteriologia, nós vemos que a salvação é para todos os seres humanos, sem exceção de pessoas. E quando nós entendemos e compreendemos esta mensagem, o que nos resta é levantar as nossas mãos ao alto e adorar a Deus, porque Ele nos outorgou, Ele nos deu essa salvação, não por mérito que nós possamos ter ou fazer para obtê-la, mas pelo mérito e unicamente que está na pessoa de Cristo, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Amém? Então, terceiro ponto, esta salvação, para que nós recebamos, nós precisamos ter fé, nós precisamos colocar a nossa fé no Filho de Deus, porque a palavra de Deus diz, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, para que eu e você sejamos salvos, nós precisamos crer no evangelho de Deus, aceitar a justiça de Deus que está no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 está escrito que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, se você compreendeu esta mensagem e você deseja ter uma aliança com Deus, você que ainda não tem esta aliança, eu quero orar por você e com você, mas também quero falar com você que já tem ido à casa de Deus, que é amigo do Evangelho, simpatizante do Evangelho, mas que no âmbito do seu trabalho, na sua geografia, por meio das suas vida de praticidade, você não tem mostrado que você tem de fato um relacionamento com Deus. A mensagem para você é: se arrependa e volte às primeiras obras. Como Jesus disse à igreja de Éfeso, que eles precisavam se arrepender e voltar às primeiras obras. Então, quando nós estamos saindo da rota, o que nós precisamos é examinar o nosso coração e retornar para o caminho que Deus projetou para nossas vidas. Então, eu quero orar também por você e com você. Amém? Mas primeiro eu quero orar por você que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não posso ser salvo. Eu reconheço que através desta mensagem, desta palavra, eu reconheço e entendi que a justiça de Deus se revela e se manifesta no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E neste momento eu creio e eu confesso os meus pecados. E eu te peço perdão, eu te peço perdoa-me. E escreve meu nome no livro da vida para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que tem vivido uma vida alienada, ore também comigo desta maneira. Jesus, perdoa-me pelos caminhos tortuosos que tenho andado, pelas vias que não têm te agradado. Mas neste momento eu me arrependo e eu te peço, me ajuda mediante a tua graça, porque a tua palavra diz em Hebreus 4:15 em diante, que nós podemos e devemos nos achegar ao trono da graça para receber graça, para sermos socorridos no tempo oportuno. Então, neste momento, eu me achego a Ti, eu me achego à Tua presença, para que o Senhor derrame graça, derrame perdão sobre a minha vida, para que eu seja fortalecido, para que a partir de hoje eu possa viver uma vida na Tua palavra, no Teu Espírito, fazendo tudo aquilo que apraz e que agrada o Teu coração para o louvor da Tua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta mensagem para outro. Um grande abraço, até o próximo vídeo.